Silvonei vai estar aqui com a gente. Silvonei, lembra aquela voz bonita que vocês ouvem sempre lá nas transmissões do Papa, né? É o Silvonei que está aqui com a gente, né? Ele veio lá do Vaticano para cá, está lançando um livro, né, do Papa Bento XVI, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também conhecer um pouquinho como é que é esse trabalho, né, junto lá no Vaticano com o Papa, né, e tirar essas curiosidades, com certeza. Enquanto isso, você vai participando com a gente. E eu já vou chamar o Silvonei, porque é mais fácil a gente já tocar o barco. Pode ser, diretora? Pode ser? Vem cá, Silvonei. Vem cá, meu querido. Um abraço carinhoso. Um abraço de feliz aniversário, Zé. Obrigado, Silvonei. Obrigado, cara. Tudo bom? 28. 28 aninhos, 28 anos. 28 anos. Eu já estou fazendo quase casado. Já. Que alegria. Feliz aniversário. Né? Obrigado. Louvamos o dom da tua vida. Vamos lá, vamos sentar aqui, vamos bater um papo aqui. Que legal. Que honra ter o Silvonei aqui com a gente, que bacana, muito legal. Quando a Maristela falou que sim, falou, olha, a gente pode trazer o Silvonei. Eu falei, lógico, com muita honra, Maristela, vamos trazer o Silvonei aqui para a gente conversar um pouquinho. A gente sempre te escuta, né, Silvonei? Está sempre te escutando, mas hoje nós estamos te vendo aqui, né, pessoalmente com a gente, que bacana. A gente sempre acompanha as transmissões do Papa, quando tem aqui também, né? E você sempre está lá em rede, né? Mundial, né? No caso. Muito obrigado pela janela que você me abre também. Obrigado a Maristela também. Mais uma vez, feliz aniversário. Obrigado, obrigado. O dom da tua vida seja um dom, e aí o dom é para todos nós. Não é só para você, para sua família, mas através do seu trabalho que chega, né, a tantos lares brasileiros. Né? Com certeza, com certeza. Silvonei, conta um pouquinho dessa história. Eu gostaria de saber um pouquinho, às vezes as pessoas têm um pouquinho de curiosidade, eu também tenho, e eu quero tirar essa curiosidade, né, como muitas pessoas que nos assistem. Como é que é trabalhar no Vaticano? Como é que é viver lá, próximo do Papa? Como é que é isso, Silvonei, para a gente poder entender? Porque a gente fica, né, assistindo, mas a gente está bem distante aqui, né? Mas você está lá dia a dia. Como é que é esse trabalho? Conta essa história para nós. Bom, veja, Júnior, desculpe a voz, mas esses dias aí foi ar-condicionado e falando com muita gente, foi muito E aí bom. vai ficando. Mas veja só, eu faço a premissa de que eu sou privilegiado. Realmente agradeço a Deus por esse privilégio de estar na capital da catolicidade, de poder ser um pouquinho essa ponte, né, entre o magistério petrino e as igrejas locais, a nossa realidade local. É uma responsabilidade que eu tive, que eu ganhei, que eu não pedi, naturalmente, mas que hoje eu levo não como um simples trabalho, porque senão eu poderia fazer outras coisas e economicamente mais rentável, mas não era esse o fator que determina a minha presença hoje dentro do Vaticano. É porque eu acredito, primeiramente, naquilo que nós fazemos. A especificidade da Rádio Vaticano, Vatican News, é o magistério petrino. Levar o Santo Padre, não só o Papa Francisco, mas é o Santo Padre, né, às nossas realidades. E isso a gente procura fazer todos os dias, da melhor maneira, e aí vem também os desafios que nós temos todos os dias, porque Papa Francisco, cada dia, inventa uma nova para a gente, né? Eu brinquei muito com ele 2 semanas atrás, quando estive na audiência geral, quando falei, o senhor sabe o trabalho que o senhor nos dá? Daí ele me olhou assim, olha quanta gente lá fora. Eu também tenho. Então, para dizer que é uma responsabilidade que traz, ao mesmo tempo, uma vontade de fazer sempre melhor, né? Para que as pessoas possam amar o Santo Padre, receber, né, a sua mensagem e que a alegria do Evangelho, que é aquilo que é a nossa razão de ser, possa chegar no coração das pessoas. Essa alegria do Evangelho que às vezes parece um pouco desumanizada, já que o Papa usou esses dias essa expressão falando do momento que nós estamos vivendo, né? E essa alegria é aquilo que pode retornar, ou podemos nós retornar a olhar aquela luz bendita que tem no Evangelho e que nos traz somente alegria e conforto. Que legal, isso é muito bom. Silvonei, conta um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar no Vaticano, meu homem? Como é que foi isso? Da onde você é? Daqui do interior do Brasil? Eu sou do interior do Paraná. Do Paraná. Cidade de Guarapuava, coração do estado do Paraná. Comecei a trabalhar na rádio da minha diocese, muito jovem, 16 anos.
fui fazer um estágio na Rádio Aparecida com 19 anos. Fiz um teste, depois de fazer um estágio, né? Pediram para gravar, Padre Romualdo Pelaquim, meu querido pai. E volto para casa na segunda-feira, telefonema de Padre Romualdo Pelaquim, você não quer trabalhar com a gente? Poxa. Meu Deus do céu, nós indo lá do interior do Paraná, vindo para a Rádio Aparecida, Catedral do Rádio, né? 5 milhões de audiência cativa no Brasil. Era uma coisa, para mim... É uma rede muito forte, né? Era uma fábula. Nós falamos isso em 1983, né? Imagina, 40 anos atrás. O que acontece? Acontece uma coisa muito singular, né? Que a partir daquele momento eu entrei numa escola de... Não, eu já tinha feito faculdade, eu tinha feito economia, para você ter uma ideia. Mas aprendi com grandes comunicadores a poder não usar somente a voz, mas esse instrumento para levar algo a mais às pessoas. E ali, naqueles corredores intermináveis da Rádio Aparecida, eu, jovem, 19 anos, comecei a beber um pouco dessa profissionalização que eles tinham, profissionalismo, e ali começou, então, a identificar o valor e a responsabilidade da comunicação. Quando você abre a boca, alguém escuta. E você pode interferir na vida das pessoas, de um modo ou de outro. E para mim, comunicação é criar relação. Quando você cria essa relação, você começa a construir alguma coisa. Aquilo que você faz todos os dias. Exatamente. Você chega na casa das pessoas, as pessoas, por que ligam a televisão naquele momento? Porque o Júnior está lá. E ele vai me dizer alguma coisa que me faz bem. É o bálsamo, né, da comunicação através, às vezes, de palavras simples. Né? Deus te ama. Você entendeu isso? Que Deus te ama? Não. Ninguém me disse, mas eu estou dizendo para você. Então, é muito simples quando a gente chega com palavras simples do nosso coração, não só do nosso intelecto, né, e que toca, vamos dizer, as cordas do coração das pessoas. Isso eu aprendi a fazer ao longo desses tantos anos de comunicação. E é verdade, Silvanei, você vai falando e eu vou lembrando um pouquinho da minha história também, né? Eu estou fazendo 49 anos hoje, né? E aí, assim, estou há 30 anos trabalhando, né, nesse meio de comunicação, desde os 15 anos de idade, né? E aí faz a gente lembrar um pouquinho, né, daquilo que... Como é que a gente chegou no meio de comunicação, inclusive católico, né? Eu nunca esperava na minha vida trabalhar, mas foi um convite que veio através de outras coisas que aconteceram. Enfim, a gente está aqui, né? E você falou da responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade, sim. Acho que ela é grande, ela é enorme, né? E é uma gratidão muito grande, eu posso dizer assim, quando a gente vê que as pessoas em casa mudaram de vida, que as pessoas em casa encontraram um alento, que as pessoas conseguiram enxergar a luz do Evangelho, que é o nosso... Conseguiu enxergar propriamente Jesus na vida dela. Se a gente conseguir pelo menos umas 10 pessoas... Mas eu sou assim. mais redutiva. Eu recordo, inclusive, eu falava isso para os meus alunos, se você no final de um programa colocar um ponto de interrogação na vida de uma pessoa, já valeu. Já valeu. Porque essa pessoa com ponto de interrogação vai se identificar com alguma coisa ou que não fez ou que fez demais. E ali começa um processo de conversão, seja negativa ou positiva, no sentido que aquilo que eu estou fazendo talvez é errado. Ou eu não fiz o suficiente daquilo que eu teria que ter feito. Perfeito. Então, o pontinho de interrogação na nossa existência, né, é para motivar e sacudir aquela poeira que às vezes está ali há muito tempo. Ajuda sim, e muito. Agora você tem que saber como, e aí vem a escolha de como responder àquele ponto interrogativo, criado pelo Júnior, por exemplo. Hoje você sabe, no livro do Bento XVI tem muitas coisas bonitinhas, mas eu fiz um encontro com os nossos catequistas lá em Aparecida, né, nesse final de semana, e na minha conferência eu falava um pouquinho dos últimos momentos de Bento XVI, e a última frase de Bento XVI audível, 3 horas da manhã, no dia que ele faleceu, né, 31 de dezembro de 2022, ele simplesmente disse, Jesus, eu te amo. E quem é que ouviu isso? O enfermeiro.
porque não tinha ninguém com ele. Porque era noite, 3 da manhã, quem ouve? O enfermeiro. Que depois conta para Ganswein, que era o secretário, o Monsenhor Ganswein, e que disse, depois nos contou numa roda dentro da Rádio Vaticano, numa entrevista que a gente fez com ele, falou, olha, as últimas palavras de Bento foi essa, Jesus, eu te amo. Daí eu fiz a pergunta para os nossos catequistas, qual foi a última vez que eu disse a Deus, Jesus, eu te amo? Jesus, eu te amo. Quando é que eu disse isso? Hoje, ontem, uma semana atrás, um mês atrás? Quer dizer, isso é identificar-se com a nossa fé. Por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Qual é essa estrada nessa aventura chamada vida que eu estou levando? Que resposta eu dou às dificuldades, às cascas de bananas da minha existência? Com certeza. Deixa eu pegar aqui seu livro, porque nós vamos falar também sobre isso daqui, que é fantástico, gente. Olha, Bento XVI, simplesmente um peregrino do Silvonei, né, que está lançando aqui. Posso mostrar aqui nesse cantinho? Ok. Mostrando aqui para vocês esse livro, Silvonei. É um pouco da história do Bento XVI, é aquilo que você viveu, que você presenciou, foi testemunha. Como é que é isso? Bom, eu tenho vários livros dedicados à biografia de Bento XVI. Não queria improvisar mais uma história. Como nasce o desejo? Existe um legado de reflexão, de textos, de contribuição para a nossa vida enorme de Bento XVI. E a Opera Omnia. Conversando uma vez com um sacerdote, eu não tenho coragem de abrir a Opera Omnia, porque é muito. Eu nem sei o que eu vou buscar lá dentro. E aí deu uma lâmpada que acende. Eu falei, por que que a gente não pode, então, ajudar as pessoas a entrar em alguns temas, elementos, muito simples, com as suas palavras? E o que que eu fiz, então? Partindo da declaratio. O que é a declaratio? A declaratio é o momento em que ele comunicou ao mundo que ele deixaria de ser o sucessor de Pedro. Aquele fatídico dia, entre aspas, né? Ele fala em latim, na Sala Clementina, no encontro com o Colégio de Cardinalício, durante um consistório. Foi uma surpresa, né? E depois recordo essas palavras para as pessoas entenderem aquele momento. E tento explicar o gesto dele, de extrema humildade, mas, acima de tudo, extremo amor por uma igreja. Né? Depois, alguns momentos, Auschwitz, que foram singulares na sua existência, não? Esse servidor da vinha do Senhor. Depois, a morte. Trago uns pouquinhos da conversa que nós tivemos com o Monsenhor Ganswein, né, que era o secretário particular de Papa Bento, uma visita que ele fez à Rádio Vaticano um dia antes do funeral de Bento. Ele conta um pouquinho como foi comunicado a Papa Francisco da morte dele. Ok. E o meu olhar vai para Il Rodito. O que é Il Rodito? Rodito é o texto que foi colocado dentro do caixão de Bento XVI. Então você poderá entender o que é que se diz de Bento XVI, porque é quase uma síntese da sua existência. Eis um dos motivos de não fazer a biografia dele. E acompanhado o testamento espiritual que ele fez. Que erroneamente as pessoas podem falar, mas ele morreu, ele fez testamento. Não, ele fez o testamento em 2006, era agosto de 2006, em pleno período de férias na Itália. Agosto se para tudo, é o nosso mês de janeiro, né? Ali que ele fez. Não é longo, mas de uma ternura para com o agradecimento à família, né? As pessoas que suportaram ele ao longo do tempo. Era coisa belíssima. Sabe? Que lindo, né? Então eu falei, eu acho que é exatamente daí que a gente parte, desse testemunho dele. Depois, o prefácio é do cardeal Odilo Scherer, né, que conheceu muito bem. O primeiro capítulo, o prefácio, é de Dom Urani João Tempesta. Oxe, Dom Urani. O segundo capítulo é do presidente da Conferência Episcopal do Brasil, Dom Jaime. O terceiro é do padre Renato, que é um especialista em Bento XVI, de Petrópolis. Então, esse é o primeiro volume que eu pensei, porque o primeiro volume é muita coisa, o legado é enorme. Eu digo, inclusive, no texto, é difícil. Eu li mais de 400 textos para fazer isso. Para como identificar tanta beleza que pode servir para o nosso dia a dia. E começo pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que são três. O Pai é a fé.
O segundo é o Espírito Santo, que vai sair agora, será o segundo livro, que são as catequeses onde ele nos ensina o Evangelho. E o terceiro é o Espírito Santo, é a ação da igreja no mundo. O que disse Bento XVI sobre a ação da igreja no mundo? Um mundo contemporâneo, difícil, né, sofrido, desumanizado. Então, essa é a ideia, para traduzir de uma maneira mais simples possível o acesso a um legado com uma temática que é fundamental. E para ajudar as pessoas, eu fiz o seguinte: gravei cada singular desses textos, está num QR Code, você dentro pode jogar e você vai ter todos esses textos na minha voz, né, com uma música que a Ziza Fernandes me ofereceu. Sim, como eu agradeço muito a ela, como fundo musical. Sim. Né? E era difícil, inclusive, encontrar uma música para colocar como base para as palavras de Bento XVI. Então, esse é um pouquinho o diferencial disso, de fazer com que as pessoas, de repente, no carro, possam ouvir alguma coisa diferente. Essa é pelo menos a proposta que a gente faz, de trazer o legado e não deixar dentro de uma gaveta. E a gente vai vivendo essa espiritualidade, mas olha só, quero falar para você, abrir aleatório aqui, tá? Porque eu sempre falo isso para vocês aqui, ó. Então, o título aqui, sem a Eucaristia Dominical não podemos viver. Tá aqui, eu sempre falo isso aqui no programa, né? Deus tem um projeto, outro título aqui, ó. Deus tem um projeto para os seus amigos. Isso é muito legal. Não somos sozinhos, não somos filhos do acaso. A gente tem que ser amigo de Deus, Exato. A gente tem que ser íntimo dele, né? Que nem você falou, né? Agradecer pelo dom da vida. Hoje de manhã eu fui fazer isso, né? A primeira coisa que eu fiz foi agradecer pelo dom da vida, né? E dizer para Deus que eu o amo. Amo sim. Falei hoje na Eucaristia. Você já disse, e os nossos amigos em casa, alguém já disse hoje? Eu te amo, Senhor, porque eu te amo pelo que eu agradeço pelo dom da vida, por aquilo que eu sou, por aquilo que o Senhor construiu na minha vida, né? Peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, que eu não sou perfeito, ninguém é, mas é aquilo que eu mais amo, é você. E é isso, eu acho que é dessa forma mais simples que a gente consegue viver a nossa vida, né? Viver com Deus, a gente ajuda a carregar nosso fardo, né? Muito. E olha, quando a gente carrega o nosso fardo, um pouquinho de bálsamo vem nas nossas costas. Quando nós acreditamos e temos fé de que aquilo que foi nos colocado às nossas costas é aquilo que nós podemos carregar. Né? Como diz aquela frase, né? Deus não coloca uma cruz que você não pode carregar. Mas muitos desistem da cruz no meio do caminho. Verdade. Né? Então, cada dia é uma nova experiência de vida. Cada dia é uma nova oportunidade que nós temos para viver. Sem dúvida, Silvionei. Onde eu adquiro o livro? A nossa querida Maristela, que é a produtora nossa, editora Ângelos. Né? Editora Ângelos, né? Que vocês podem entrar lá. Está aparecendo no GC aí para você. Para que vocês possam... É uma tentativa de fazer chegar um conteúdo que, ao meu ver, né, lendo tanto sobre Bento, nós merecemos. Nós, brasileiros, merecemos ter alguma coisa a mais para o nosso dia a dia. Isso aqui é uma leitura para quem sabe colmar aquela pequena brecha de alguma coisa que serve para a nossa existência. E com uma base, sabemos perfeitamente, Bento fazia teologia com os joelhos dobrados. Joelhos dobrados. Não era de em pé, com a mão levantada, era joelhos dobrados. A oração era fundamental. E tudo isso é fundamental na nossa existência.